Sociologia, apostila 13, noção de cultura para Taylor, universalista, página 254. Podemos perceber aqui os pontos principais. Edward Taylor foi um antropólogo britânico que, ancorado em concepções iluministas, desenvolveu primeiramente um conceito de cultura aplicado à nascente ciência humana do século XIX. Então, o ponto principal que nós vamos perceber é que Edward Taylor ele vai ser extremamente influenciado pelo contexto, como qualquer autor, né? Ele é extremamente influenciado pelo contexto que ele está vivenciando. E o contexto era o quê? Era as ideias iluministas, né? Apresentando a racionalidade como o principal elemento da humanidade, né? Os seres humanos, eles são essencialmente racionais. Então, todo aquele desenvolvimento racional que estava acontecendo na Europa, Edward Taylor observava e acreditava que, a partir dali, os povos também deveriam seguir naquele caminho. Ele acreditava que os outros povos de outras extremidades do planeta poderiam chegar nesse espaço que o iluminismo desenvolveu, né? E vamos ver aqui algumas características do iluminismo. Deve-se considerar que o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, época da afirmação do homem de emancipação pela razão, momento em que abandona sua menoridade. É o momento que o ser humano utiliza a sua capacidade de pensar e se torna livre, né? Ele é livre graças à sua capacidade de raciocinar, segundo os iluministas. O pensamento iluminista forjava a ideia de cultura assentada no sentido de progresso dos povos, assinalando seu caráter universal de produto da razão. Se existiam diferenças entre os povos, estas residiam no maior ou menor grau do uso da razão, ou seja, é como se houvesse uma régua da civilização que informava pelo conteúdo racional de sua expressão qual civilização era mais culta, evoluída e qual era a mais atrasada. Perceba que nós estamos falando aqui de racionalidade. Então, se aquela cultura, né, se aquele povo, aquele grupo de pessoas, ele tem um desenvolvimento racional evoluído, então ele está em determinado estágio aí do processo evolutivo. Perceba-se que ele usa aqui o termo régua. Qual régua que eu vou utilizar? A régua que o Edward Taylor utiliza é a régua europeia, né? A régua da civilização iluminista europeia. Então ele vai observar os padrões iluministas, os padrões europeus que ele estava vivenciando e vai comparar com o de outros povos. E a partir dessa comparação ele vai ver que estágios estão esses povos para chegar no padrão europeu. Então a régua era iluminista. Perceba que nós estamos falando aqui de razão, nós estamos falando de cultura. Edward Taylor ele não fala de questões biológicas, isso nós vamos já ver aqui, ó. A força da filosofia iluminista inspirou Edward Taylor no estudo das sociedades humanas, de tal forma que o intelectual britânico desenvolveu um pensamento antropológico assentado na ideia de que as culturas dos povos se encontravam ligadas entre si, diferenciando-se apenas pelo estágio de desenvolvimento da racionalidade, ao mesmo tempo em que afirmava o caráter universal, a noção de cultura. Informava também a diferença em escalas de aplicação da racionalidade inerente a todos os povos, todos os seres humanos. Para o pensador não havia diferença de natureza entre povos civilizados e povos primitivos, mas apenas diferença do grau de avanço em seus processos culturais. Disso descorre a crítica ao pensamento calcado na biologia, que afirmava diferenças pautadas pela noção de raça. Então, diferente de alguns pensadores da época que acreditavam que a raça, né, a cor da pele, as aparências físicas das pessoas que determinavam se elas eram atrasadas ou não, Edward Taylor não vai por este caminho. Na verdade, ele não concorda com isso. Edward Taylor ele não vê raças superiores e inferiores. O que ele vê é cultura superior e inferior, né? Então, o que ele vai medir é a cultura europeia. Ele vai usar a régua europeia para medir outras culturas baseadas na racionalidade. Em nenhum momento ele vai avaliar uma cultura pela sua cor, pela sua fisionomia.
Esse é o ponto principal aqui, embora ele seja universalista, ou seja, acredita que a filosofia, que o pensamento europeu, que a cultura europeia ela está acima das dos outros, né? Embora ele seja dessa forma, ele não concorda com essa visão de que a fisionomia, né, os aspectos físicos, biológicos, determinam se um é superior ou não. O que ele coloca como escala é a questão cultural racional. Esse é o ponto principal aqui que a gente tem que destacar, né? Ele é universalista, mas não na base da fisionomia biológica. Tá? Então, o evolucionismo antropológico do Edward Taylor é mais baseado nessa questão da racionalidade. Eu vou separar esses trechos aqui. Vou pegar dois trechos aqui para a gente finalizar o entendimento dele. Esse aqui, ó. Negar o discurso da diferença biológica não significava dizer que havia a negação do evolucionismo no pensamento de Taylor. Afinal, se existe uma escala que permite diferenciar um povo primitivo e um avançado, significa dizer que há um sentido evolucionista do campo cultural em que a tendência é o primitivo caminhar para o civilizado numa direção unilinear. Percebe-se aí a influência universalista do extrato iluminista que marcava a antropologia de Taylor. Galera, isso aqui é de extrema importância, como eu falei. O que ele coloca como ponto é a cultura europeia, né? A racionalidade europeia. Agora eu quero que vocês pensem. O mundo, como nós conhecemos hoje, de fato, ele caminhou ou não caminhou para essa cultura europeia, para essa cultura desenvolvida pelos europeus? Se nós formos parar para pensar aqui no Ocidente, aqui a nossa vivência no Ocidente e as Américas, vocês vão ver que a cultura europeia, principalmente iluminista, ganhou muita força aqui e que nós somos extremamente influenciados por eles. Tá? Então, esse é um ponto aí que nós não podemos negar do que o Edward Taylor escreveu. Agora, avaliar se um é inferior ou não, isso aí já é algo que hoje já está totalmente desconstruído na academia, ou seja, nas universidades. Inclusive, mundialmente, não existe mais esse pensamento defendido de que existem cultura superior e inferior. Né? Outro ponto aqui que eu deixei para ler aqui para o final é: percebe-se pelo exposto que Taylor fazia uma valorização universalista e unilinear da evolução que apontava o mundo ocidental como o mais complexo e evoluído, caminho inexorável das demais culturas existentes. Ou seja, ele acreditava que esses outros povos eles chegariam ao nível dos europeus, né? Numa Europa marcada pelo imperialismo, pela dominação sobre os povos da África e da Ásia do século XIX, não é de se espantar tal posicionamento. Afinal, ele refletiu o pensamento da nascente ciência humana localizada na Europa e um pouco depois nos Estados Unidos. Vocês estudaram o que é imperialismo, né? Que é o domínio das nações europeias em outros continentes. E uma ideia como essa vai ser extremamente aceita para o período, né? Uma teoria como essa. Ok? Bons estudos e até a próxima, galera.